Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula de matemática. Vamos resolver algumas questões aqui utilizando a radiciação, utilizando também números irracionais, o número π e a raiz de 2, tá? Para fazer alguns cálculos nesse primeiro momento aqui dessa nossa videoaula. Então, vem aqui comigo nesse nosso primeiro exercício, né? São 4 números aqui que nós precisamos extrair a raiz quadrada. Vamos utilizar a fatoração e simplificar os radicandos abaixo, né? Escrever a nossa resposta aqui na forma mais simplificada possível. Se a raiz for exata, a gente vai ver aqui os casos que isso vai acontecer. Primeira ideia aqui, que eu já tenho na tela, é a minha fatoração. Então, isso você tem que desenvolver, né? 2.500 por 2, 1.250 por 2, 625 por 5, 125 por 5, 25 por 5, 5 por 5, 1. Fatoração. Vai ficar o 2 elevado ao quadrado, porque repete o 2 duas vezes, e o 5 elevado à quarta, porque repete o 5 cinco vezes. E voltamos aqui para o nosso radical, tá? Que é 5 elevado à quarta potência. Voltamos para o nosso radical. Quando o índice não aparece, eu vou ter que esse índice aqui é 2. Né? O número que temos ali nós chamamos de índice. Ah, professor, o que eu posso fazer para resolver esse nosso caso aqui? Eu posso desmembrar esse meu radical com os valores que estão dentro. Então, nesse caso, tem dois valores lá elevados. Posso fazer isso com o meu radical. Então, o 2 vai ficar em 1. Lembrando, com o mesmo índice, tá? E o 5 vai ficar em outro. Com o mesmo índice, no caso, 2. Depois, eu posso aplicar a regra de expoente fracionário. Então, vai ficar o 2 elevado ao 2 dividido pelo 2. Expoente fracionário. Eu vou olhar lá, o meu índice expoente é maior que o meu índice, eu consigo simplificar isso aqui. Então, vai ficar a base, que é o 5, elevado a 4 dividido por 2. No numerador, sempre o expoente. No denominador, sempre o índice, tá? Então, fica essa ideia aqui, ó. Esse é sempre embaixo. E o número que está aqui é sempre em cima. Esse valor é esse. E esse valor é esse. Então, você analisa essa ideia aí. Se eu dividir aqui o 4, que é o que eu tenho. Se eu dividir o 2 aqui primeiro pelo 2, o resultado é 1. Então, tem um resultado exato. Uma raiz exata. Porque a divisão foi exata. 4 dividido para 2 também é uma divisão exata. Só que o resultado é 2. Então, vou ter que escrever nos expoentes. Se eu resolver aqui, ó. 1 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 5 elevado ao quadrado é 25. Então, vai ficar 2 vezes 25. Para concluir, 50 é a resposta. Você volta lá e escreva o 50. Essa é a forma de se calcular uma raiz quadrada usando o processo de fatoração e a ideia do expoente fracionário. Vamos para o próximo número, que é o 4.800. Também já está na sua forma fatorada aqui, ó. Fatorar o 4.800, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Então, 2 elevado a sexta. 1, 3 e 2, 5. Ou seja, 5 elevado ao quadrado. Da mesma forma que a gente desmembrou, a gente pode usar para cada número desse um radical. Para cada número desse aqui, a gente pode um radical de índice 2, ou seja, raiz quadrada. Então, aí eu venho, ó, com essa ideia. Então, 2 elevado a sexta. 3 e 5 elevado ao quadrado. Eu vou olhar para expoente índice. Aqui é maior, é igual. Então, ele vai dar para simplificar. Esse aqui, ó, quando não aparece é 1. Só que o 1 é menor que o 2. Então, aqui já está numa forma simplificada. Não precisa trabalhar. Pode deixar dentro da raiz mesmo. Raiz de 3 é irracional, pode ficar dentro. Aqui o 6 é maior que o 2. Então, dá para simplificar aqui. Nesse nosso caso, vai ser uma raiz exata. Então, vai lá, o 2. Sempre o 6 em cima.
o índice embaixo. O 3 aqui eu não vou mexer, eu vou deixar a raiz de 3 mesmo. Aqui eu vou elevar o 5. O 5 a 2 dividido por 2. Vou ter os resultados. 6 dividido para 2 é 3, ou seja, vai ficar 3 a resposta. 2 terços. 2 elevado a 3, perdão. E aqui vai ficar 5 elevado a 1. Eu posso responder esses aqui que é números normais, ó. 2 é 8. 8 vezes 5, 40. Então, 40 raiz de 3. Essa aqui é minha resposta. 40 raiz de 3. Venho aqui para o item. Escrevo, tá? A minha resposta. E vamos para o próximo item. No próximo item, nós temos 3 que se repetiu e 3 7 que se repetiu. Então, 7 é o cubo e 3 elevado ao cubo. Aproximar aqui as divisões, apesar dos expoentes serem iguais, vamos fazer o desmembramento aqui, tá? Então, vai ficar o raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Então, para os dois, os índices são iguais, ó. Aqui é 2, aqui o expoente é 3. O índice é 2, aqui o expoente também é 3. Então, vamos fazer essa transformação no expoente fracionário, que vai ficar ó, 3 elevado a 3 sobre 2. Aqui vai ficar 7 elevado a 3 sobre 2. Só que o que acontece? Ok, o expoente, a divisão aqui não é exata, tá vendo? Então, quando a divisão não é exata, a gente não está diante também de uma raiz exata. Já é outro caso aqui que a gente tem que trabalhar. Vamos ter que trabalhar com uma divisão desse 3 e 2. Então, eu vou deixar um resumo aqui, ó. Que você vai aplicar essa regra sempre quando não for exata. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir o 3 pelo 2, que é o expoente dividido pelo índice, e eu vou observar o que vai acontecer, ó. 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 1. Perceba o seguinte, esse 1 indica algo diferente desse 1 que está aqui. Esse é resto e esse é quociente. Então, a partir daí, nós vamos montar os nossos expoentes. Esse aqui, ó, que está no quociente, sempre vai ser o expoente esse aqui sempre vai ser o expoente do número que está fora do radicando. Então, sempre o expoente do coeficiente. Então, vou olhar a minha base lá e vou ver qual é a minha base para poder usar essa regra. E esse aqui sempre vai ser o expoente do valor que está no radicando. Do número que está dentro da raiz. Então, vamos aplicar isso aqui para essa situação aqui, ó. Essas duas situações, na verdade, ó. Porque aqui é 3 sobre 2, aqui também é 3 sobre 2. Qual é a base aqui? 3. A base aqui é 7, tá? Vamos aplicar com a base 3. Na base 3, eu fiz a divisão lá, ok. Então, vou agora fazer um 3 dentro. Vamos lá, vou usar aqui o radical. Isso aqui não vai mudar, ó. É um 3 dentro do radical e outro 3 fora do radical. Então, um fora e um dentro. Olha aí. Eu tenho que saber o que é radicando. O radicando é esse número. Então, esse aqui vai receber o coeficiente que está no resto. O valor do resto. Então,
Então, aqui é 1. E esse outro, que está fora, vai receber o expoente que está no quociente, que também é 1. Se fosse diferente os expoentes, eu poderia aplicar a mesma ideia, tá? Aqui é porque aconteceu de ser 1 e 1, mas se for expoentes resto diferente de quociente, eu aplico a mesma regra. Aqui, se eu resolver, ó, 3 elevado a 1 é 3 e 3 elevado a 1 é o próprio 3. Isso aqui é igual a 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. E pronto. Essa é a resposta aqui, ó, para essa primeira ideia. Essa primeira ideia aqui, ó, 3 elevado a 3 sobre 2, é 3 raiz de 3. Ah, professor, então aqui vai ser 7 raiz de 7? Sim. Então, você pode aplicar a regra que vai ser 7 raiz de 7. Por quê, ó? Quem é a base? É o 7. Então, o 7 vai ficar fora. E um 7 lá dentro. Isso é regra, tá? Isso é uma base. A base é 7. O que que vem com o expoente? É a mesma regra dessa aqui, porque é 3 sobre 2. Então, vai ser a mesma divisão. Esse aqui é o expoente do coeficiente, quem está fora. E esse valor que é o resto é o expoente do radicando que está lá dentro. Então, aqui, ó, o expoente do radicando é 1. Expoente do valor que está lá fora. Se eu resolver, consequentemente, o resultado é 7 raiz de 7. Pronto. Então, esses valores aqui, ó, é o resultado dessa operação aqui, ó. 7 raiz de 7. Se eu resolver isso aqui, eu tenho que ter aquele critério, né? O coeficiente multiplica pelo coeficiente, o radicando multiplica pelo radicando. Quanto que é? 3 vezes 7, então vai ficar o 21 raiz de 21. Essa é a resposta mais simplificada para essa questão aí. 21 raiz de 21. Mais simplificado. Vamos para o 20.736. Nesse 20.736, nós vamos ter a seguinte ideia aqui. Já temos o 20.736 fatorado, nós obtemos 2 elevado a 8 e 3 elevado a 4. Quando nós temos números pares, você já viu que o resultado aqui, ó, vai ser sempre exato. Então, para que uma raiz quadrada seja exata, a gente precisa de fatores pares. Só observar essa ideia aí. Vai lá, o 2 elevado a 8 dividido por 2, vezes 3 elevado a 4 dividido, expoente dividido por índice, dividido por 2. Eu posso fazer isso aqui, ó, separadamente. Ao invés de separar, eu posso dividir o 2 aqui, posso dividir o 2 aqui. O que que vai acontecer aqui? Se eu dividir o 8 por 2, vai ser 2 elevado a 4. Se eu dividir o 4 por 2, vai ser 3 elevado a 2. Se eu resolver isso aqui, eu vou chegar no resultado, tá? Mas eu já conseguiria trabalhar de alguma forma aqui. Se eu resolver o 2 elevado a 4 é 16. E o 3 elevado a 2 é 9. E se eu multiplicar 9 vezes 16, ou 16 vezes 9, o resultado é 144, que já é a raiz desse nosso valor aqui, ó. 144 já é a resposta para essa primeira questão aqui. Vamos para a próxima questão, que fala o seguinte, ó. Calcule o comprimento da circunferência de raio igual a 300 centímetros. Então, comprimento e circunferência, nós temos que ter uma determinada fórmula. Então, C, que eu vou chamar de comprimento, é igual ao valor de 2 vezes o valor de π, que eu tenho ali, vezes o valor do raio. Tá? Então, aí você tem 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos calcular essa circunferência. Tá? Da seguinte ideia, ó. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 300 centímetros. C é igual. Fazendo esse cálculo, 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 vezes 300
você vai chegar no resultado de 1.884 centímetros, tá? Essa é a resposta para esse tipo de questão aqui. Só multiplicar, ó. 2 vezes 3,14 vezes 300. 1.884. Vamos para a próxima questão, que não trata mais da circunferência, mas da área. Então, a área, eu vou chamar de AC, porque é a área do círculo, é igual ao valor de π vezes o raio multiplicado por ele mesmo, ou seja, o raio ao quadrado. Então, vai lá, ó. AC é igual, quanto que vale π? 3,14. 3,14 vezes o 35 multiplicado por ele mesmo, ou seja, 35 ao quadrado. A área do círculo é igual 35 ao quadrado, 35 vezes 35 vezes 3,14. Então, o resultado, 35 vezes 35 vezes 3,14. Então, nós temos de resultado 3.846,5. Nesse caso, é centímetros quadrados, tá? Para essa questão aqui, né? Questão 3, multiplicando esses valores. Lembrando que isso aqui, ó, é 35 vezes 35. Não esqueçam disso, porque está elevado ao quadrado. Vamos à próxima questão. Aqui ele quer, sabendo que o pivô central tem comprimento de 450 metros, calcule a circunferência e a área do círculo da região que será irrigada pelo pivô. Π é igual a 3,14. Ou seja, calcular a área e a circunferência. Então, fazer a questão anterior com esse valor de 450. Então, é isso que vai acontecer. Ó. Vamos primeiro calcular a circunferência, sempre lembrando que tem que multiplicar por 2. Então, C é igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio. Depois, calcular a área do círculo, que é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrar dessas duas ideias aí. C é igual a 2 vezes 3,14, que é o padrão que nós estamos utilizando para π, vezes 450. A circunferência vai ter um valor. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 450 ao quadrado. E a área do círculo vai ter o seu respectivo valor. Então, vai lá, ó. 3,14 multiplicado por 2. O resultado é 6,28 vezes 450. O resultado é 2.826. Nesse caso é metros. Vamos para o próximo. 450 vezes o 450 vezes o 3,14. Então, o resultado, 635.850. Nesse caso, é metros quadrados, tá? Por causa da região, que é um círculo. É um pivô que está irrigando a região. Outra questão aqui que diz o seguinte, ó. Uma cesta de basquete tem aro de raio aproximadamente 26 centímetros. Qual a medida da circunferência da cesta? Então, vamos calcular a medida da circunferência da cesta. Se uma bola de raio igual a 24 for lançada, qual será a diferença entre a circunferência dessa bola para a circunferência da cesta? Então, a gente vai calcular uma diferença se a bola tivesse lançada aqui, né? No caso, dependendo da situação, quais
a diferença da circunferência da cesta para a circunferência da bola, tá? Ele não elencou o momento de lançamento, ele só quer saber essa diferença mesmo, caso as duas estejam no mesmo ponto central. Então, olha o que que vai acontecer, gente. Nessa questão, nós vamos ter que calcular duas circunferências. Então, vamos usar a fórmula C. Sempre pensar nessa ideia da fórmula C igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio, tá? Então, nós temos que calcular esses valores. Vamos fazer isso em uma outra tela para calcular primeiro a circunferência. Eu vou chamar de CC. Essa é a circunferência da cesta. Então, vai ser 2 vezes π vezes o raio. Quanto que mede a cesta? Você vai ver lá que a circunferência da cesta mede 26 centímetros. Então, é esse valor que eu vou usar aqui, ó. 2 vezes o 3,14 vezes o 26. Então, a cesta vai ter circunferência de 3,14 vezes 2 vezes 26. Então, esse valor corresponde a 163,28. Nesse caso, é centímetros, tá? Que nós vamos ter da cesta. Vamos calcular agora a circunferência da bola. Então, a circunferência da bola se usa a mesma forma, ó, 2 vezes π vezes o raio. Então, a circunferência da bola vai ser o raio da bola. No caso lá, o raio da bola é 24 centímetros. Então, no raio da bola, nós vamos ter 24. Então, 2 vezes 3,14 vezes 24. Vai ser um valor menor que a circunferência da cesta, tá? Aí, essa diferença é o que a questão está pedindo para a gente calcular. 3,14 vezes 24. O resultado é 150,72 centímetros. Se a gente fizer a diferença, ou seja, subtrair 173,28 de 150,72, nós vamos saber qual é a diferença da cesta para essa bola que foi lançada. Então, o resultado final é 12,56 centímetros. Essa é a diferença, né, da cesta de basquete para essa bola aqui da questão. Então, vamos para essa próxima questão aqui que diz o seguinte. Nessa questão nós temos, ó, na imagem a seguir, temos a localização no app Google Earth, ou seja, significa terra, essa palavra em inglês. Calcule a diagonal na região localizada pelo aplicativo, sabendo que seu perímetro é aproximadamente 360. Então, ele quer a diagonal, ele quer um segmento que vai desse ponto aqui, ó, na figura, até o outro, né? Ele quer ali aquele ponto, tá? Só que ele fala que a figura é um quadrado e ela tem perímetro 4. Como o perímetro de eu preciso do lado, porque a forma é diagonal, que eu vou chamar de D, tá? Diagonal, vou usar a letra D, é igual a L raiz de 2. Só que ele me entregou o perímetro 360. Para me transformar esse perímetro em lado, eu tenho que dividir por 4. Então, 360 dividido por 4, eu encontro o lado, que é 90. Depois que eu encontrei o lado, a diagonal é a mesma coisa que 90 vezes a raiz de 2, que é 1,41, que é o número irracional que nós trabalhamos em aula. Então, olha o que acontece aqui, ó. Diagonal é igual a 90 vezes 1,41. O resultado é 126,9 metros. Então, esse valor corresponde à questão 126,9 metros. Essa distância aqui, ó, 126,9.
metros. Então, se você determinar aqui um caminho que vai desse canto até o outro lado, 126,9 metros. Vamos para a questão de número 7 aqui. Na questão de número 7, nós temos o seguinte. Dada a sentença aqui, nós temos que substituir os valores e resolver, ok? É isso que vai acontecer. Olha o que, que nós podemos resolver. Se eu tenho esse A elevado a C, quando eu não tenho, eu tenho o 1 aqui, ó, eu posso dizer que é A, C mais 1. Isso eu posso trazer. Só quanto que vale A? A vale 1 e C vale 2. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então, vai ser 1 elevado a 3, que o resultado é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Questão resolvida. Próxima questão. O A é 1 elevado a C e 1 elevado a C. Se eu partir do pressuposto de que qualquer número com a base 1 é igual a 1, o resultado disso aqui tudo vai ser quanto? 1 também. Independente se for letra ou número. Qualquer valor que vier aqui, o resultado é 1. A é igual a 1. 1 elevado a menos B. 1 elevado a menos B vezes. Agora eu tenho que ver o valor de B. Quanto que vale B? B vale 2. Então, 2 elevado a 2. Olha o que, que acontece aqui. Independe do valor de B, se eu tenho base 1, esse resultado aqui é 1. Então, não vai alterar a minha resposta. Então, a resposta final é 2 elevado ao quadrado, que é 4. De novo, o A elevado. O A é 1, que eu já identifiquei que o A é 1. Se o A é 1, independe do valor de B, independe do valor de C. O resultado vai manter 1. Olha a próxima aqui agora. Nessa próxima não tem como eu usar nenhum tipo de propriedade. Então, B vale 2, C vale 2. E o A continua sendo 1. Então, B vale 2 elevado a 1. O C vale 2 e o B também vale 2. Então, aqui o que, que vai acontecer? Vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. 2 ao quadrado é 4. Eu posso simplificar. Então, vai ficar 1 sobre 2. Já é o cálculo dessa nossa questão. Vamos para a nossa próxima questão, que é uma questão de número 8, que nós temos que usar aqui algumas propriedades, tá? Vamos para a letra A. A letra A tem que fatorar, tá? Porque é raiz quarta. Então, vou fatorar o número. Observe aqui, ó. Fatorando 1, 2, 3, 4, 5. É o 5 elevado a 5. Esse 3.125. Então, o que, que vai acontecer? Vai cair naquela regra lá, ó. Vai ficar o 5 elevado a 5 dividido para 4. Eu sei que o 5 é maior que o 4, então essa base 5, 1 vai ficar fora. Outro vai ficar dentro. Aí eu venho e faço a divisão de 5 dividido para 4. E vou ver o que, que vai ser expoente e o que, que não vai ser aqui, ó. Vai ser 1 vezes 4 é 4 e vai sobrar 1. Quando isso acontece, nós vamos ter que é o 1 aqui e 1 aqui. Só que se eu resolver 5 elevado a 1 e 5 elevado a 1, continua sendo 5 raiz quarta de 5, tá? Então, tem que lembrar que é raiz quarta. Não pode esquecer lá. Então, aqui vai ficar 5 raiz quarta de 5. Essa aqui vai ficar fácil porque ó, vai ficar o raiz. Quando tá fora aqui esse expoente, ele vem para dentro. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Que se eu transformar lá na ideia de expoente negativo, né? Eu posso também retirar 6. Vai ficar 6 sobre 2 sobre 2. Então, se eu dividir, vai ficar 6. Ou seja, quando o índice é igual a expoente, eu posso retirar para fora a base. Parte da mesma ideia. Essa aqui eu vou poder escrever em uma única raiz. Então, eu posso dividir 64 por 16 na raiz quarta. Posso dividir primeiro. 64 dividido para 16, você vai obter 4.
raiz quarta do número 4. Que eu posso resolver da seguinte ideia, ó. É 2 elevado a 2. Se eu quiser transformar em expoente fracionário, olha o que vai acontecer. 4 sobre 2 sobre 4. Você tem que lembrar que é o expoente dividido pelo índice. Então, nesse caso aqui, ó, esse dividido por esse e esse embaixo. Aqui eu não posso resolver, eu não vou ter uma raiz exata, mas eu posso simplificar. Então, vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2. Quando tem um número elevado a meio, é a raiz quadrada, tá? Esse aqui nós temos o seguinte, ó, raiz quarta de 3, raiz nona, raiz quarta de 9 e raiz quarta de 3. Se eu trazer para outra tela a ideia da raiz nona, né? Então, nós temos aqui primeiro raiz quarta de 3, só que aí eu tenho raiz nona, raiz quarta, né, de 9. E aqui eu tenho raiz quarta de 3. Eu preciso do número que multiplique 4 vezes, né, para o resultado ser esse 9. Eu percebo que eu posso extrair raiz quarta de 3 e vezes a raiz quarta de 3. E aqui raiz quarta de 3, que é essa aqui, e essa raiz quarta de 3. Então, isso vai acontecer quando nós tivermos uma ideia de radiação. Ao invés de eu multiplicar, eu separei aqui, ó. Agora eu vou perceber que eu tenho quantos 3? 1, 2, 3, 4. Então, a mesma coisa que eu voltar como raiz quarta de 3 elevado à quarta. Por quê? O 3 se repete 4 vezes. Por que isso é interessante? Índice igual a expoente. Cancela e retira do radical. Então, a resposta aqui, ó, é 3, tá? O resultado aqui vai ficar 3. Essa outra eu posso fazer a mesma ideia. Dividir o 216 pelo 8. E aqui vai ser raiz cúbica. 216 dividido por 8 é 27. Então, a raiz cúbica de 27, a gente já sabe que o resultado é 3, tá? Isso aqui, ó, volta na raiz quadrada. O índice fica 2, quem está embaixo, e o valor vai para dentro. Então, raiz quadrada de 2. Sempre que o índice for uma fração meio. Finalizando com essa questão, nós temos o seguinte, ó. Na matemática financeira, por exemplo, podemos utilizar a ideia de radiciação para saber qual taxa será aplicada no período de tempo. Taxa de juros, valor que eu vou calcular. Valor final, 900, capital, que é o que eu tenho, período de tempo. Nós vamos calcular aqui apenas para 2 anos. Temos que usar essa ideia, que é uma fórmula atribuída a juros compostos, tá? A gente tem uma aplicação que é um valor que eu quero, um valor que eu tenho, num determinado período, e eu vou saber a taxa que gerou esse período, essa aplicação aí. É voltando à ideia anterior, que é isso que uma raiz faz. Se eu tenho a raiz do número 4, eu quero saber um número que volta 2 vezes ele, mesmo que é igual a 4. Então, nesse caso, tem que ser 2. Então, eu tenho que observar que aqui eu vou estar voltando essa ideia. Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? Vamos substituir os valores, que vai ficar da seguinte forma. Ó. Se eu substituir aqui o índice, nesse nosso caso, vai ser o tempo e os respectivos valores aqui, sempre subtraindo 1. Trazendo para cá o valor do índice é 2. Então, nós vamos estar diante de uma raiz quadrada. O valor que eu quero obter final é 900. Esse valor sempre tem que estar dividido pelo valor que você tem, que nesse caso é 100. Então, 900 dividido para 100. Vou dividir, ó, 900 para 100, você vai ver que o resultado é 9. Então, I é igual a raiz quadrada de 9 menos 1. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3 menos 1 é 2. Então, I
é igual a 2. Porém, essa taxa ela não está em percentual, tá? Para estar em percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Quanto que é 2 vezes 100? Implica que a taxa é 200%. Então, você chega nesse resultado. Então, eu tenho que ter 200% em 2 anos para que eu consiga sair de 100, tá? Para chegar em 900. Então, o que que isso vai acontecer? Ó, se a gente pegar uma noção lógica aqui, cronológica, eu tenho o seguinte, que aqui é 100. Se eu aplicar 200% de 100 no primeiro ano, vou aplicar 200 para não ter um outro valor lá. Quanto que vai ser? 100 é 100 vezes 2, então vai para 200. Quando eu aplicar, eu vou ter que ganhar R$ 200 aqui em cima de 100. Então, o final lá vai ser 300. Então, eu vou sair de 100 no primeiro ano e vou para 300. Depois de 300, eu vou ter que faturar mais 200 para mim ir para o meu segundo ano. Se eu faturar 200, no caso é 300 vezes 2, mais os 300 que eu tenho, você vai ver que o resultado aqui vai ser 900. Então, você fatura de um ano para o outro, você chega em 300. De 300, você chega em 900. Então, eu juro sobre juros aqui. Então, ficamos por aqui nessa nossa aula, tá? Assistam os vídeos, repitam novamente. Caso ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Para a gente estar trabalhando algumas questões já com relação a essas ideias de radiciação, potenciação também, a ideia de números irracionais. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.